Adão e Eva caminhavam juntos pelo Éden, descobrindo cada detalhe daquele lugar perfeito. O jardim parecia mais vivo agora, como se respondesse à presença deles. As árvores balançavam ao vento, e o som da água correndo pelos rios ecoava em harmonia com os pássaros que cantavam. Cada momento era uma celebração da vida, e a ligação entre o homem, a mulher e o Criador era tão natural quanto o próprio ar que respiravam. Eles exploravam o jardim com curiosidade e propósito. Adão mostrava a Eva os animais que ele havia nomeado. Ele ria enquanto um pássaro pousava em seu ombro e compartilhava com Eva como havia escolhido os nomes com base nas características de cada criatura. Eva, por sua vez, observava tudo com admiração, enxergando a criação com um olhar fresco e encantado. Ela se abaixava para tocar as flores, sentia a textura da grama sob seus pés e provava os frutos mais doces que o Éden tinha a oferecer. O Criador os visitava frequentemente, caminhando com eles pelo jardim. Sua presença trazia paz e ensinava sabedoria. Ele os instruía sobre como cuidar da terra e respeitar cada elemento da criação. Adão e Eva trabalhavam juntos, cuidando do jardim com alegria, sentindo a responsabilidade e o privilégio de proteger o que lhes fora confiado. Havia, porém, uma árvore no centro do jardim que sempre captava a atenção deles. A árvore do conhecimento do bem e do mal era diferente de todas as outras. Seus frutos eram belos, reluzentes sob a luz do sol, mas mesmo em sua beleza, ela trazia consigo um aviso claro: não comam de seus frutos, pois no dia em que dela comerem, certamente morrerão. As palavras do Criador estavam gravadas profundamente em suas mentes, e ambos mantinham distância daquela árvore. Apesar do mistério que cercava a árvore do conhecimento, Adão e Eva viviam em plena satisfação. Eles estavam unidos em propósito e amor, e sua conexão era um reflexo perfeito da intenção divina. Não havia medo, não havia vergonha, apenas harmonia, com o Criador, entre eles e com toda a criação. No entanto, mesmo em meio à perfeição, algo pairava no ar, como uma sombra sutil à distância. Adão e Eva não sabiam, mas a paz que experimentavam estava prestes a ser desafiada. A serpente, uma criatura astuta, observava. Seu olhar era fixo, sua mente tramava, e ela via na obediência de Adão e Eva uma oportunidade para semear dúvida. O Éden era perfeito, mas a escolha, o livre-arbítrio que o Criador lhes dera, seria testada. Adão e Eva estavam prestes a enfrentar um momento que definiria não apenas sua história, mas o destino de toda a humanidade. Era uma manhã como qualquer outra no Éden. O sol se erguia no horizonte, iluminando o jardim com seus raios dourados, e o vento suave acariciava as folhas das árvores. Adão e Eva, de mãos dadas, caminhavam entre as plantas e os animais, compartilhando risos e palavras de carinho. O mundo ao seu redor parecia ser o reflexo de sua perfeita união com a criação e com o Criador. Tudo estava em harmonia, tudo estava em paz. Mas no fundo do jardim, uma presença sombria se movia silenciosa e astutamente. A serpente, mais astuta que todos os outros animais, observava os dois de longe. Seus olhos brilhavam com malícia e uma ideia sinistra tomava forma em sua mente. Ela sabia que a obediência de Adão e Eva, à ordem do Criador, era o que os mantinha em paz, mas também sabia que, se conseguisse semear a dúvida, poderia quebrar essa harmonia. A serpente se aproximou lentamente de Eva, que estava perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, admirando seus frutos brilhantes. Eva, que até então nunca havia se aproximado da árvore, sentiu uma sensação estranha. Era como se a árvore a chamasse de uma maneira que ela não compreendia completamente. Foi então que a serpente, com sua voz suave e persuasiva, sussurrou: será que realmente disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva, surpresa pela pergunta, respondeu: de todas as árvores podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que não devemos comer nem tocá-la, porque se o fizermos morreremos. A serpente, sorrindo astutamente, respondeu com uma voz quase sibilante: certamente não morrerás, pois Deus sabe que no dia em que dela comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mentira da serpente penetrou na mente de Eva como uma semente plantada. Ela olhou para o fruto, e pela primeira vez algo diferente começou a surgir em seu coração. A promessa de sabedoria, de algo mais, de um poder semelhante ao de Deus, parecia tentadora. Eva sentiu uma curiosidade crescente, uma vontade irresistível de explorar o desconhecido. A dúvida foi semeada,
Ela tomou o fruto nas mãos, examinando-o cuidadosamente. Era perfeito, com cores vibrantes e um brilho que parecia emanar do interior. Por que não, pensou ela, por que não experimentar e ver por mim mesma? O ritmo de sua respiração mudou. Ela estendeu a mão, hesitou por um instante, mas logo tocou o fruto. A textura era macia e firme, e a sensação de tê-lo nas mãos parecia quase hipnótica. Com um movimento deliberado, ela o colheu e levou até a boca. O sabor era doce, mas ao mesmo tempo amargo, como se carregasse um peso invisível. Ela ofereceu o fruto a Adão, que havia chegado silenciosamente e observava a cena. Sem questionar, ele também comeu. De repente algo mudou. Seus olhos se abriram, mas não da forma que esperavam. A inocência desapareceu, dando lugar à vergonha. Perceberam que estavam nus e apressados, costuraram folhas de figueira para cobrir-se. A harmonia que antes preenchia o jardim parecia ter se dissipado, e o vento agora soprava mais frio, como um presságio do que estava por vir. Onde estás? A voz do Criador ecoou suavemente entre as árvores. Ele sabia onde estavam, mas ele queria que Adão e Eva se confrontassem com suas ações. Adão, com a voz trêmula, respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem te mostrou que estavas nu? Perguntou o Criador, a sua voz agora com um tom de questionamento que penetrava as almas de ambos. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Adão, com o coração pesado, olhou para Eva e, com um fio de culpa em sua voz, disse: A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto, e eu comi. Ele não conseguia assumir completamente a responsabilidade. O peso da vergonha e da culpa era grande demais, e ele procurava uma forma de dividir a culpa com Eva. Eva, por sua vez, sentiu a pressão do olhar divino sobre ela. Com os olhos baixos, ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. A tentação de transferir a culpa para a serpente, que havia sido o instrumento de sua queda, parecia a única forma de escapar da responsabilidade total. O Criador ouviu ambas as respostas e, com profunda tristeza, olhou para a serpente. A verdade estava clara diante dele, e em sua infinita justiça e sabedoria, ele começou a pronunciar as consequências do ato. Primeiro ele falou à serpente: Porque fizeste isso, maldita serás mais que todos os animais e mais que todas as bestas do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e inimiga será entre ti e a mulher, e entre o teu descendente e o dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois o Criador se voltou para a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor na tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Por fim ele se dirigiu a Adão: Porque ouviste a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Também ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Com essas palavras, a justiça do Criador foi pronunciada. Adão e Eva, agora conscientes da gravidade de suas ações, sentiram o peso das palavras do Criador sobre seus corações. O Éden, o lugar de paz e de comunhão com Deus, estava agora fechado para eles. O caminho para a árvore da vida estava barrado, e a realidade de sua queda e da separação de Deus havia se tornado irreversível. O Criador, em sua misericórdia, fez roupas para Adão e Eva, cobrindo suas vergonhas e mostrando que, mesmo diante da desobediência, ele ainda cuidava de seu povo, porém a separação havia sido estabelecida. Adão e Eva foram então expulsos do jardim do Éden, e o anjo com a espada flamejante guardou a entrada, impedindo-lhes o retorno. Enquanto caminhavam para fora do Éden, o som das árvores e dos rios parecia distante, como se o próprio jardim estivesse lamentando sua perda. Adão e Eva, agora sozinhos fora do Éden, estavam prestes a enfrentar um mundo que nunca haviam conhecido, um mundo onde o sofrimento, o trabalho árduo e a dor seriam suas novas realidades. A porta do Éden se fechou atrás de Adão e Eva com um estrondo silencioso. O som de seus passos sobre o solo fértil do jardim logo se distanciou,
e a vastidão da terra desconhecida os envolveu. O vento, que antes parecia suave e acolhedor, agora parecia gélido e distante, como se o mundo que eles conheciam houvesse mudado para sempre. Fora do Éden, o ar tinha um peso diferente, e o brilho suave da criação parecia ofuscado pela sombra do que haviam perdido. Adão e Eva caminharam em silêncio por um tempo, sentindo o impacto da realidade que agora os cercava. A terra que antes era um lugar de abundância e facilidade, agora era uma terra estranha, repleta de desafios. Eles sabiam que o Criador os havia advertido sobre as consequências de sua desobediência, mas nada os preparou para a dor real da separação. A liberdade que haviam sentido ao andar livremente pelo Éden agora parecia distante, e uma sensação de impotência se instalou em seus corações. Eva sentiu uma dor profunda em seu corpo enquanto caminhava. Era uma dor nova, uma dor que ela nunca havia conhecido antes. As palavras do Criador se cumpriam, e ela sentia no ventre a primeira sensação de angústia que viria com a maternidade. A lembrança de sua escolha ainda estava fresca em sua mente, e ela sabia que aquilo era o reflexo de sua decisão. Mas, ao mesmo tempo, uma semente de esperança estava começando a crescer dentro dela, algo que ela não compreendia completamente. Ela sentia que o Criador ainda cuidava deles, que havia mais por vir, mas o caminho seria árduo. Os aguardava. Enquanto caminhavam, Adão e Eva chegaram a uma região rochosa e árida, onde a terra parecia seca e sem vida. O som das folhas e da água se tornava raro, e o silêncio entre eles se aprofundava. Mas então algo inesperado aconteceu. Eva, com uma mão sobre o ventre, olhou para Adão e disse: "Eu sinto que algo novo está começando, Adão. Mesmo em meio à dor, sinto que a vida ainda pulsa em mim." Adão a olhou com um olhar curioso, mas seu coração também sentia o peso da esperança. Eles haviam sido banidos do Éden, mas não estavam completamente sozinhos. O Criador, mesmo em sua justiça, havia mostrado misericórdia. O fato de ainda estarem vivos, de ainda caminharem juntos, era um testemunho da bondade divina. Eles haviam errado, mas o Criador ainda tinha um plano para eles e para o mundo que agora habitavam. No entanto, a jornada que agora os aguardava não seria fácil. O solo que eles teriam que cultivar seria árido, o trabalho seria exaustivo, e o sofrimento seria uma presença constante. Mas ao olhar um para o outro, Adão e Eva sabiam que o amor que compartilhavam era um reflexo do amor do Criador, e isso lhes dava força para seguir em frente. O que mais os aguardava, eles não sabiam, mas a promessa de um futuro, embora nebuloso, começava a surgir diante deles. Eles sabiam que a dor e o sofrimento fariam parte da jornada, mas também sabiam que o Criador, em sua infinita sabedoria e amor, não os abandonaria.